Olá pessoal, tudo bom? Vamos a mais um vídeo da nossa série Guarda dos Nossos Filhos. Hoje nós vamos conversar sobre a temática Guarda dos Nossos Filhos e as consequências, do descumprimento de acordo ou decisão judicial que regula a visita aos nossos filhos. Que a gente vê em muitos casos na prática que fez-se o acordo, o juiz fez a decisão de como deve ser o direito de convivência, o direito de visita, e sempre tem um dos genitores que proíbe, que dificulta. Então, o que acontece? O que a nossa legislação brasileira diz sobre isso? Então, veja só, aquele pai ou aquela mãe que descumpre o acordo, a decisão judicial do direito de visita, da regulamentação da visita e do direito de convivência, ele pode responder em algumas das esferas de acordo com a nossa legislação brasileira. Quais são elas? A primeira é chamada de esfera administrativa. Então veja só, o pai vai visitar o filho que mora com a mãe. E esta mãe esconde, muda de endereço, dificulta, O que este pai pode fazer? Chama a polícia para que a polícia verifique esta infração administrativa e a polícia vai comunicar para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público, que são esses dois órgãos que pode dar procedimento a esta infração administrativa, e aquele pai ou aquela mãe que está cometendo essa infração administrativa, ele pode pagar uma multa, tá? O outro aspecto é no aspecto da seara civil. Então veja só, tem algumas situações em que um pai, ele planeja a viagem, compra um pacote, faz todos aqueles gastos para viajar com seu filho, sua filha, e quando é no dia a mãe proíbe, a mãe esconde, a mãe não deixa, e ele termina perdendo todos aqueles recursos. Então aí gerou um dano material e também um dano moral. Então este genitor pode estar acionando a justiça através da seara civil para buscar este dano material e este dano moral que aconteceu por causa desta situação de descumprimento de acordo. Uma outra situação que pode acontecer é aquela chamada alienação parental. Então, o pai ou a mãe que fez um acordo, que tem uma decisão judicial, mas que proíbe, que dificulta de que o outro conviva com a criança, ele pode estar praticando alienação parental, tá? E nesta alienação parental, às vezes, vem uns agravantes, que tem, às vezes, a mãe fica dizendo para a criança, olha, o pai não gosta de você, o pai te abandonou, Fica dizendo algumas coisas onde vai quebrando aquela vontade da criança de querer ver o outro genitor. Então, isso é considerado alienação parental. Então, se você percebe que tem alguma situação de alienação parental, você deve fazer o registro aos órgãos competentes, sempre buscando a polícia, porque a polícia ela vai buscar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, que esses são os dois órgãos competentes que vai dar andamento a esse processo de alienação parental. E você, pai ou mãe, que esteja respondendo a algum processo de alienação parental, o juiz pode declarar a ocorrência dessa alienação parental quando verificado todas as situações, e apenas advertir você que é alienador. Mas pode também ampliar o regime de convivência familiar em favor daquele genitor que está sendo alienado, pode estipular a multa e ter uma série de outras consequências, tá? O outro passo, você pode estar buscando a esfera processual, Você vai buscar aí um advogado ou um defensor público e vai entrar com um processo na justiça com uma ação chamada obrigação de fazer. E nessa ação de obrigação de fazer, você pode, inclusive, pedir ao juiz que também estipule multa para que esse genitor que está dificultando, que não está cumprindo essa decisão, também pague a multa, tá? A outra esfera é chamada de seara criminal. Então, veja só, você tem o acordo judicial, você tem a decisão judicial de visitar seu filho, você vai visitar e mais lá é proibido. Então, o que você pode fazer? Comunicar essa situação à polícia e pedir para que a polícia registre o TCO do crime de desobediência. E aí esse processo, esse procedimento, ele vai ter um trâmite legal. Este pai que responder
na seara criminal pelo crime de desobediência, por não estar cumprindo esses acordos ou essa decisão judicial que regula o direito de visita do outro genitor, ele pode, no final, ser condenado, né, e ser preso, né? Que é o que a gente paga a pena em regime de prisão, né? Então, assim, essas são as sequências. Então, quem descumpre acordo judicial ou decisão judicial que regula o direito de visita, o direito de convivência com os filhos, você pode responder na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera processual e na esfera criminal, tá? Mas, gente, eu quero fechar esse vídeo dizendo assim, para você pai, você mãe, que está tendo esse seu direito de conviver com seus filhos descumprido. É importante que você siga este espaço, porque essa criança ou esse adolescente vai se tornar um adulto e mais lá na frente ele pode cobrar para você que você o abandonou, que você não cuidou dele, não esteve presente, né, nos momentos de formação, toda essa cobrança. E aí você vai poder, com estas provas, seguindo esses passos, tá comprovando, não, filho ou filha, eu tentei conviver com você, mas infelizmente, aqui ó, segui todos os passos, esfera administrativa, esfera civil, processual e criminal, mas eu não consegui, né? Porque assim, as leis, elas determinam, elas têm aqui as suas observações, né? O nosso poder judiciário faz o seu trabalho, mas o ser humano, às vezes, ele sempre acha um jeitinho de estar burlando essa situação, tá? Agora, eu quero dizer para você, pai e mãe, que burla essa situação. Nunca, não se esqueça, ser pai e ser mãe é uma missão. Você pode até burlar todas as situações da nossa legislação brasileira, mas a do Criador você não burla. Você que proíbe, você que dificulta o seu filho conviver com o pai ou com a mãe, um dia você vai ter que acertar essas contas. Você pode até burlar todas as esferas da nossa legislação brasileira, mas a de Deus você não burla, porque o direito de conviver com o pai e com a mãe é do filho, é da filha. Não esqueça disso, tá bom? Um abraço a todos, espero ter contribuído. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, sua pergunta ou alguma sugestão, tá bom? Abraço a todos.